Simbora, meu povo! Vamos ficar informado aqui com a gente. Programa Voz da População começando. Quadrilha de sequestradores é desarticulada pela Polícia Civil. O bando aplicava o golpe do amor. É brincadeira. A insegurança nas escolas ainda preocupa os pais em todo o nosso estado. Ainda tem as reclamações que chegam do Zap da população, tudo isso e muito mais agora, aqui no programa Voz da População. Solta a vinheta aí. E começa o programa de hoje falando da ação importante da Delegacia Antissequestro, que prendeu 2 sequestradores. Olha só as imagens aí na tela. A suspeita do envolvimento deles, pelo menos 5 casos. Gente, é brincadeira, olha só. As imagens mostrando aí um momento triste, né? Um deles aconteceu em dezembro. E nós temos as imagens das câmeras de segurança. A vítima marcou o encontro por aplicativo de relacionamento e foi levada pelos bandidos. O homem é rendido pelos criminosos. Ele tenta resistir, mas foi colocado pelos sequestradores dentro do próprio carro. Gritou para avisar que está sendo sequestrado, pede socorro. O desespero dessa vítima foi tão grande que conseguiu pular com o carro em movimento, gente. Ele pulou do carro em movimento. Com a divulgação das imagens, a polícia começou a investigar e descobriu que vários casos aconteceram na mesma rua. 5 vítimas chegaram a ir no encontro nesta rua. A polícia começou a investigar e identificou a quadrilha. Um dos 3 sequestradores foi preso. O chefe do grupo morreu em um confronto com a polícia. Graças que foi ele, que não foi alguém do bem. Também foi presa, né, a namorada dele. Era ela que falava com as vítimas. Ela criou um perfil nas redes sociais e se passava por uma boa moça, uma mulher de índole. Aí marcava o encontro e aí chegava a hora do sequestro. Até agora, neste ano, 61 pessoas foram presas em todo o estado de São Paulo, suspeitas de aplicar o mesmo golpe, o golpe do amor. Tomem cuidado. Aqueles espertinhos que são casados, quer sair? Aqueles que estão solteiros, que gostam do aplicativo, tomem cuidado hoje com a internet. Ontem falei de uma ação da Polícia Federal, uma grande apreensão de drogas no aeroporto Viracopos. Hoje vou falar de outra operação da PF aqui no programa, que agora atinge a ponta do tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro. A operação Matchpoint desarticulou uma organização criminosa especializada em lavar essa grana do tráfico. A quadrilha estava nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Os bens sequestrados pela PF chegam a 150 milhões de reais. Eu não estou falando nem de 1, nem de 10, nem de 15, nem de 20, é 150, meu povo. Milhões de reais. Cerca de 250 policiais federais cumprem 49 mandatos de busca e apreensão e 33 mandatos de prisão preventiva em cidades de 10 estados brasileiros. Em nossa região, os mandatos foram cumpridos nas cidades de Campinas, Hortolândia, Limeira, Piracicaba e São Pedro. Dentre os líderes da organização criminosa, há um cidadão islandês. É isso mesmo, residente no Brasil. Investigado pela Polícia Federal e pela Polícia da Islândia. R$485 mil foram apreendidos em Campinas, mais R$1 milhão em Limeira. Entre os crimes apurados,
até o momento estão a lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Organização criminosa, gente do céu, esse é tráfico internacional de drogas, né? Essas penas acumuladas desses crimes podem chegar até 40 anos de prisão. Mas a gente sabe que no Brasil, põe 40 anos, fica 10. Bom comportamento, É brincadeira, né? É brincadeira. Agora a gente vai para o Giro Cidade, os nossos repórteres do programa A Voz da População. Solta aí. Olá, Paulo, e a todos que acompanham o programa A Voz da População. O Giro Cidade está no ar, trazendo o que é de mais importante em nosso estado, as últimas notícias. Começo falando de uma apreensão de drogas realizada pela Força Tática do 37º Batalhão da cidade de Rio Claro, maconha colombiana que foi apreendida nesta ação. Segundo a Polícia Militar, informações que os PMs receberam de uma quadrilha que estaria trazendo drogas do Mato Grosso do Sul para Rio Claro. Os policiais então fizeram um patrulhamento na rodovia Washington Luiz, na altura da cidade de Tirapina. Os PMs encontraram então esse veículo suspeito, realizaram ali uma perseguição e a abordagem aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos, próximo a uma casa noturna. Então 2 pessoas foram detidas. Depois, os policiais descobriram que um carro vinha resgatar então esse veículo inicial que foi abordado. Outras 3 pessoas foram detidas e uma delas acabou confessando que receberia R$1.000 para fazer então desse trajeto do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo, das 5 pessoas levadas até o plantão de São Carlos. Um que acabou confessando ter recebido R$1.000 para fazer o transbordo desta droga, ele permaneceu preso. As outras pessoas foram liberadas. 153 quilos de maconha foram apreendidos nesta ação. E seguimos com mais informações agora com o repórter Bruno Calegari. Pois é, estou aqui no Giro Cidade de hoje para trazer as últimas informações e ocorrências policiais da nossa região. E eu, infelizmente, venho trazendo um acidente fatal que matou uma mulher e o seu enteado. Você vê nas imagens que foram registradas por uma câmera instalada no caminhão que também foi envolvido neste acidente. O acidente aconteceu na rodovia Transbrasiliana BR-153 em Marília. Edna Nabas Soares, de 43 anos, acabou morrendo, a condutora deste Corolla preto, e também Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, de 12 anos, que era enteado dela e estava dentro do carro. Pois bem, eles estavam na estrada a caminho do casamento da filha de Edna. A Edna, a sua filha Letícia, tinha casado no civil e aguardava a chegada da mãe para celebrar este momento em uma festa, onde amigos e familiares iriam celebrar este momento tão importante na vida de Letícia. Você vê nas imagens que um veículo Gol realiza uma ultrapassagem em local indevido, em faixa contínua. A Edna, que conduziu o Corolla, tenta desviar para não colidir frontalmente, acaba perdendo o controle do carro e atinge em cheio o caminhão. Infelizmente acabou morrendo ambos, tanto ela quanto o seu enteado, né? O condutor do veículo, esse Gol, que não parou, não prestou socorro, fugiu do local. Ele é um idoso de 75 anos de idade, foi localizado, o carro dele foi feita uma vistoria na documentação, conferiu que estava tudo certo, porém a CNH do condutor do Gol, que realizou ultrapassagem indevida, estava vencida desde 2020. Agora ele vai responder aí, né, por estar dirigindo o veículo com a CNH vencida e também pelo acidente, deixando aí, matando fatalmente Edna, né, de 48 anos, e também o Gustavo, seu enteado, de 12 anos.
E olha só, agora eu vou para o município de Jaú, onde uma lotérica foi arrombada e furtada. Pois é, criminosos invadiram a lotérica da cidade, que fica próximo ao terminal rodoviário, por meio de um estabelecimento comercial, uma lanchonete. Eles arrombaram a porta da lanchonete, cortaram a energia do local e conseguiram quebrar uma parede que fazia divisa com essa lotérica. Conseguiram, com o uso de maçarico e marretas, também arrombar os 3 cofres dentro da lotérica e levaram uma quantia em dinheiro. Quantia essa que não foi divulgado pela polícia. Nós colhemos informações ali com os colaboradores e proprietários da lotérica que informaram que existe um sistema de monitoramento por câmeras. Essas imagens já estão em posse da Polícia Civil, que faz o seu trabalho de investigação. Essa investigação segue sob sigilo, por segurança, para conseguir identificar o mais rápido possível o autor ou os autores deste crime. Mas o que chama a atenção é que, além de entrar neste estabelecimento, nessa lanchonete, eles fizeram uma boquinha antes. Pois é, consumiram ali bebidas, refrigerantes, salgados, fizeram lanches, inclusive, para conseguir realizar o trabalho sem chamar a atenção de ninguém. É um trabalho que está sendo realizado minuciosamente pela Polícia Civil para conseguir identificar os responsáveis. Nós seguimos acompanhando o caso e qualquer novidade e atualização eu trago aqui no Giro Cidade. Essa é a minha participação de hoje aqui no programa A Voz da População. Eu vou dar um recadinho para vocês rapidinho, não saia daí. Gente, vou falar de um suplemento fundamental para a saúde das células, órgãos e tecidos. O ômega 3 Norwegian da Top Term. A sua fórmula é composta pelo ômega 3 na fórmula química triglicerídeo. Esta estrutura é a mesma forma que é encontrada na natureza e que facilita a absorção pelo organismo, aumentando a sua biodisponibilidade e eficácia, também diminuindo possíveis desconfortos gástricos. O ômega 3 Norwegian Top Term ajuda na redução dos níveis de triglicerídeos, atua no controle adequado do colesterol, melhora a saúde cardiovascular, promove benefícios para a saúde da visão e auxilia na melhoria cognitiva e funções cerebrais, entre outros benefícios também. E olha, tem promoção imperdível. Comprando um kit com 6 unidades, você ganha a bolsa térmica e o kit Femina, com a Z Mulher e um 3 Top. É saúde e beleza para a mulher moderna. E também na compra do segundo kit, você ganha 50% de desconto. E esse relógio inteligente que a gente está mostrando para vocês, que é maravilhoso. Pagando com cartão de crédito também tem desconto especial. Ligue agora mesmo e saiba mais, não deixe passar essa oportunidade. Ômega 3 Norwegian da Top Term. Fabrício Fernandes, qual é a bronca? Qual é a bronca do povo? Conta pra gente aí da região de Campinas, Fabrício Fernandes. Qual é a bronca do povo? Olá, Paulo, e a todos que acompanham o Zap da População. Estou aqui, cidade de Sumaré, bairro São Francisco. Os moradores chamaram a gente para mostrar a situação dessa rua, hein? Olha a situação que os moradores passam. Já nesse ponto dá para observar buracos, vazamento de água, e a dificuldade de passar por aqui, por conta desses buracos. Passar uma bicicleta, uma moto durante a noite pode cair. Esse trecho da via já dá para observar diversos remendos no asfalto, trincas no asfalto, que vai então preocupando a situação. Já um pouquinho mais para frente, outro ponto de vazamento de água. Essa água aqui também acaba descendo da outra rua, escorrendo por aqui, e também preocupa os moradores. E dá para observar também que diante desses vazamentos o asfalto já está afundando por aqui. Os moradores improvisaram com um cone para sinalizar essa situação, sem falar do cheiro forte dessa água, um cheiro ali que podemos dizer que é semelhante ao esgoto. Mas os problemas
não param por aqui. Olha o que os moradores tiveram que fazer por conta de um buraco que está abrindo aqui no asfalto, próximo à lombada. Colocaram uma bananeira, é isso mesmo. Olha a sinalização aqui na cidade de Sumaré. Pegaram esse pedaço de madeira, colocaram essa fita aqui indicando e a bananeira. E dá para observar aqui, nós vamos também mostrar nas imagens, que esse buraco, apesar dos moradores terem jogado bastante terra, ele é bem fundo. E a parte oca já aqui no canto, né? Esse buraco embaixo, a dimensão dele é bem maior. Então, só assim para poder sinalizar o que está passando. Detalhe, isso aqui foi feito pelos moradores. Vou chamar aqui o nosso telespectador que chamou a gente aqui no Zap da População. Realmente, né, essa situação do vazamento, dos buracos aqui na rua já é um problema antigo, né? É um problema antigo, sempre acontece isso e o poder público é um descaso total com a população, entendeu? Aqui é o bairro São Francisco, eu sou líder da comunidade e temos aqui uma situação muito difícil, muito emblemática. E aqui passa ônibus escolar, gente. Passa ônibus escolar aqui. Se acontece alguma coisa, quem é o responsável? Que a gente aponta. Né? Quem tem que fazer o serviço na cidade são eles, mas eles não estão nem aí. Eu faço um apelo aqui, o senhor prefeito, senhores governantes, por favor, tenha mais dignidade com as pessoas que moram nas comunidades, faça aquilo que você prometeu. Eu não estou pedindo dinheiro, eu estou te pedindo para você fazer o serviço que vocês têm que fazer, por favor. E vamos agora com as respostas dos problemas no Jardim São Francisco. Sobre os vazamentos que mostramos, procuramos então a BRK Ambiental, que é a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto na cidade. A empresa acionou uma equipe técnica para verificar se há algum problema na rede de abastecimento e assim fazer o reparo. Porém, na semana passada, a equipe da BRK esteve no bairro, lá no buraco da bananeira, e reparou que se tratava de um problema ocasionado pela estrutura de galeria de águas pluviais, sendo assim um problema da Prefeitura de Sumaré. Até o momento desta edição, a Prefeitura não respondeu para a gente, deixando os moradores sem nenhuma resposta. E os problemas continuam. E olha só, Fabrício Fernandes também está com um advogado que vai tirar dúvidas sobre pensão alimentícia, é um tema bem polêmico. Fala com a gente também, Fabrício. Oi, Paulo, e a todos que acompanham o programa Voz da População. Chegou a hora de falar sobre direito da família. Nós temos muitas perguntas sobre pensão alimentícia. É um tema que gera muitas dúvidas e você aí que está do outro lado pode e deve participar com a gente pelo Zap da População. Mande a sua dúvida para cá, DDD 11 96783 6666. A nossa equipe aqui está esperando a sua participação, a sua pergunta, porque nós recebemos aqui o doutor especialista nesta área de direito em família, doutor Nelson Adriano de Freitas. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Voz da População. Eu que agradeço a vocês, agradeço ao SBT pela oportunidade novamente. É sempre uma honra, uma satisfação dividir com vocês aqui um assunto tão interessante quanto este. Vamos com essa pergunta que nós já tínhamos separado do programa passado e a gente acabou não falando por causa de tempo. A pergunta é da Natália, ela é de Campinas. O irmão dela faleceu, porém a cunhada dela ficou com a guarda da criança. Agora ela exige que o pai e a mãe da Natália, que no caso são os avós da criança, para pagar pensão. Isso, nesse caso, fazer essa cobrança é correta, doutor? Veja só, é muito interessante a pergunta da Natália, que envolve o pagamento de pensão alimentícia para uma menor. A obrigação de pagamento, quando se fala da obrigação de pagamento, é sempre dos pais ou do parente mais próximo.
Evidentemente que se pode responsabilizar os avós também para o pagamento, mas é em caráter complementar, sempre o pai ou a mãe, em primeiro lugar, quando esses não têm condições de satisfazer todas as necessidades e se precisa ser complementado isso, pode-se pedir aos avós, o que o direito chama de alimentos avoengos. Pode ser solicitado sim. Só que numa hipótese dessa, o que precisa analisar é o seguinte: se a menor já não recebe o suficiente para atender às suas necessidades, dentro da capacidade de quem paga, dentro da capacidade da mãe. E precisa ser analisado também a capacidade de pagamento dos avós. Pode ser que os avós não tenham capacidade financeira de promover o pagamento, porque duas coisas sempre têm que ser levadas em consideração. A capacidade de pagamento é a necessidade de quem está recebendo. E quem recebe não deve receber nada mais além do que ela necessita para as suas necessidades básicas. Então, isto não é algo simples, é algo a ser feito dentro de um processo judicial, e o juiz, com base nas provas, além do quanto a menor necessita, de quantos avós têm a capacidade, de quanto a mãe também contribui, o que a mãe faz para contribuir, é que poderá, se for o caso, determinar que os avós paguem. Então, não é algo tão simples, porque até pode ser que os avós estejam passando necessidade diante dessa situação, eles não poderiam ser condenados a pagar. Então, todo esse contexto tem que ser analisado e sempre analisado por um juiz que, após analisar todos esses elementos, é que decidirá o que deve ser feito e quem deve pagar ou não deve pagar. Vamos então com mais perguntas. Se você não participou, dá tempo de participar com a gente. É só mandar a sua questão para o Zap da População, DDD 11 96783 6666. Vamos com a participação da Andréia, de Pinhalzinho. O ex-marido dela não tem emprego fixo e tem um filho que recebe benefício, do governo por conta que tem uma deficiência. Como, neste caso, ela poderia cobrar um valor de pensão para este menino, doutor? Muito boa pergunta também. O que acontece? O fato do desemprego não é justificativa para deixar de honrar os compromissos. Aliás, nós podemos observar diversos pais de família aí que perdem o emprego e buscam em algum meio para possibilitar o pagamento das necessidades básicas da família. E mesma coisa é para quem deve pagar pensão alimentícia. Se o filho necessita e ele tem as necessidades básicas, o pai deve pagar, independentemente se ele tiver empregado ou não. Nesse caso em particular, o filho já recebe um auxílio. Então, isto será levado em conta, sim, será levado em conta, porque, como eu disse na resposta da pergunta anterior, quem decide se deve pagar ou quem necessita receber é o juízo. Então, ele vai avaliar essas duas circunstâncias, se o pai desempregado tem que pagar e terá condições de pagar, e quanto ele deverá pagar, diante da situação do filho, que necessita, porque tem uma deficiência, mas também recebe um determinado auxílio. Então, essas circunstâncias também têm que ser avaliadas para fixar, mas que fique muito claro que o desemprego, por si só, não é razão suficiente para exigir ou para isentar o pai ou responsável ao pagamento da pensão alimentícia. O Nicolau de Bauru, ele quer saber, até aproveitando esse assunto, se a pessoa ficou desempregada, ela é obrigada a pagar o 13º salário na pensão? Uma pergunta muito recorrente. Aliás, é uma pergunta que não só quem recebe, como quem paga, mas os empresários também têm essa dúvida quando recebem o ofício para desconto de pensão alimentícia diretamente no olerite do funcionário. Então, quando ele promove o pagamento, o desconto da pensão alimentícia do valor a ser pago para o funcionário, o empresário, às vezes, eu recebo diversas perguntas nesse sentido: olha, o que eu devo descontar ou não? Então, de forma clara, o 13º deve entrar, sim, no cálculo para apuração do pagamento da pensão alimentícia. Então, na hora de calcular,
há de ter vários valores que deverão ser incluídos no cálculo para pagamento de pensão alimentícia. E o 13º deve incluir sim, porque é algo regular, é algo que o funcionário sempre recebe. Então, o 13º compõe sim o cálculo para pagamento da pensão alimentícia. Não só o 13º, mas o terço constitucional de férias também. Então, isso deve ser considerado sim para pagamento da pensão alimentícia. Dr. Nelson Adriano de Freitas, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Voz da População. Eu que agradeço, foram ótimas as perguntas muito boas, e agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade da participação, e é sempre muito bom dividir aqui com vocês esses assuntos. Muito obrigado pelo convite. Se a sua dúvida não foi respondida, não tem problema. A gente vai guardar e na próxima oportunidade nós trazemos essa e outras dúvidas aqui no quadro Direito de Família, dentro do programa A Voz da População. Voltamos com você, Paulo Mansur. Fala com a gente, nosso repórter Bruno Calegari. Pois é, estou aqui no Zap da População e olha só esse flagrante da Escola Estadual Euclides de Carvalho Campos, em Botucatu. O Gustavo entrou em contato aqui com a nossa produção mostrando essas imagens, dizendo que a escola está em condições precárias. Há janelas danificadas, existem ali estruturas rachadas, também inclusive árvores, galhos de árvores que estariam invadindo algumas salas de aula. Pois é, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que através de nota nos respondeu dizendo que as demandas de manutenção já estão em fase de orçamento, né? E algumas manutenções serão feitas, como troca de filtros, manutenção do banheiro, limpeza de caixa d'água e entre outras. E disse que em 2023, essa unidade escolar recebeu aproximadamente R$ 57.200 em recursos para reparo e manutenção da estrutura da escola. Bom, tá aqui a nossa participação de hoje no Zap da População. Eu volto com você. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí! O nosso programa fica disponível também no YouTube, A Voz da População. Então, se você quiser rever alguma dica ou compartilhar com seus amigos, também você pode me chamar nas redes sociais. Paulo Mansur Oficial, Instagram, Facebook, TikTok. Estou em todas as plataformas e também no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Amanhã estarei de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal aqui no SBT. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.